Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa 11ª aula. Na aula anterior então nós fizemos um controle financeiro, né? Quem quiser aí fazer um controle mensal e anual de todos os gastos, e depois nós vamos melhorando aquela planilha com gráficos e mostrando alguns detalhes mais visuais. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês a trabalhar com imagem, inserir imagem, texto e algumas formatações de imagem, hiperlink. Como é que a gente insere um link para uma página de internet, como aqui eu tenho link para o YouTube, para o Facebook, para o LinkedIn, para o Instagram. E vamos verificar como é que faz então essa inserção de um link apontando para um site. Vamos também trabalhar com o que o pessoal mais tem dúvida, com o que as pessoas mais odeiam no Excel, que é referências. Nós temos 3 tipos de referência: referência relativa, referência absoluta e referência mista. Vamos verificar um exemplo de cada um para que vocês nunca mais tenham dúvida referente ao endereçamento das células. Aqui nessa primeira planilha, que eu dei o nome de apresentação, eu coloquei aqui então os links para minhas redes sociais, para o canal do YouTube. Como é que procede? Ao você chegar o mouse perto da imagem ou da logo, ele vira um sinalzinho de uma mãozinha apontando como se fosse um clique. E ao parar o mouse, ele mostra o endereço da web. Vamos clicar? Clique com o botão esquerdo. Então ele vai abrir um browser de internet e vai te levar para o site, que no caso aqui é o site do YouTube. Para quem não é inscrito no canal, clique no botão inscrever-se, que vocês estarão recebendo os vídeos assim que eu postar. Vamos fechar aqui. Vamos fazer aqui um exemplo. Então a primeira coisa que nós temos que fazer: clique aqui na guia inserir, ilustrações, e vamos inserir uma imagem. Então a imagem já tem que estar salva já no arquivo do seu computador. Eu vou selecionar aqui inscrever-se e clica no botão inserir. Então perceba que ele adicionou a imagem. Aí vocês podem posicionar ela. Ao chegar o mouse perto dessas bolas na horizontal e na vertical, ele vira uma seta dupla. Clica com o botão esquerdo, segura e arrasta. Aí vocês podem alterar o tamanho da imagem. Quando ele vira essa seta apontando para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, ou seja, nas 4 direções, você clica com o botão esquerdo, segura o botão esquerdo, aonde você soltar o clique do mouse, quer dizer que você vai estar então soltando a imagem na posição desejada. Então eu vou selecionar aqui, vou mostrar para vocês então a inserir hiperlink. Clique com o botão direito, hiperlink. Ele vai pedir aqui página da web ou arquivo. Vocês podem apontar para qualquer arquivo dentro do seu computador, mas no caso nós vamos colocar aqui um endereço. Deixa eu cancelar aqui. Vamos abrir aqui o YouTube. Vou copiar aqui o endereço de internet. Botão direito, copiar. Agora eu posso fechar. Vou vir aqui na imagem, botão direito, hiperlink. Agora sim. Então o que nós iremos fazer? Página da web, já está selecionado. No endereço, vocês clicam com o botão direito e pedem para colar. Então lá ele cola www.youtube.com, canal. Então ele traz todo o endereço www do site que vocês querem que crie o link. Clique em OK. Agora pode clicar aqui fora. Quando chegar o mouse próximo à imagem, olha lá, já virou o link. Clicou na imagem, ele já te leva para o site www. Tranquilo, pessoal? Muito simples de fazer inserção de link. Então está aqui o canal para todas as minhas redes sociais, para o Facebook. Então todos os cursos de informática, esse é o primeiro de Excel.
eu estarei colocando aqui para vocês. Então teremos curso de Windows, de Linux, de banco de dados, de internet, de editor de texto Word, PowerPoint. Teremos vários cursos no decorrer do ano, sempre da forma que vocês estão acostumados, né? Voltado por projeto, com projetos reais, dentro do qual você não fique apenas estudando a teoria. Todas as aulas voltadas para a parte prática, tudo bem? Então essa é a parte de apresentação da aula para vocês. E aqui, pessoal, é uma caixa de texto, que eu coloquei aqui o conteúdo da aula para vocês. Vamos fazer um exemplo aqui? Clica na célula fora, vamos lá na guia inserir, texto, caixa de texto. E aí vocês clicam no local que vocês queiram então fazer a digitação do texto. Teste de texto. Vocês escrevam o texto aqui nos círculos. Aonde você chegar então com o círculo, ele vira a seta. Clique com o botão do mouse. Não solta o clique esquerdo. Aonde você soltar, quer dizer então que você está colocando o tamanho da caixa de texto. E aí vocês podem vir aqui, selecionar a fonte e o tamanho dela. Ficou pequeno? Aumenta mais um pouco. Então está aí a caixa de texto. Clique em cima do texto, ele seleciona então toda a caixa de texto. E aí aqui, pessoal, todo objeto selecionado, ele vai abrir essa guia aqui, formatar. Clique em formatar. E aí ele tem aqui vários estilos de formas, estilos de word art e tudo que nós podemos fazer com essa caixa de texto. Então, estilos de forma. Então, eu posso colocar somente o contorno colorido. Olha, já preencheu o contorno de azul. Ou eu posso fazer o preenchimento. Seleciono novamente. Venho aqui em mais. E aí eu posso ir posicionando o mouse e verificando as opções que eu quero colocar. Aqui ele traz somente o texto, então você muda a cor do texto com algumas cores já padrão. E aí fica a critério de vocês. Temos aqui do lado esquerdo, caso vocês queiram fazer uma formatação manual. Então, por exemplo, sem preenchimento, contorno, que são as linhas sem contorno. Olha lá, está agora da forma que nós digitamos. Vamos fazer igual que esse curso de informática para o projeto? Primeira coisa, se você quer aplicar um efeito somente no texto digitado, vocês não podem pintar o preenchimento da forma. Vamos ver aqui a diferença? Vou colocar uma sombra. Então perceba que ele colocou a sombra no texto digitado. Olha lá o texto, vou dar um Ctrl Z. Vou voltar. Consigo perceber que ele colocou uma sombra então no texto? Agora, se vocês selecionam, formatar, e colocam um preenchimento, vou colocar um preenchimento branco, vir no efeito e colocar sombra, perceba agora que a sombra foi para a caixa de texto e não para o texto. Olha lá, Ctrl Z, clicar aqui fora. Olha lá, a sombra vai para a caixa de texto. Então, muita gente tem dúvida referente a isso daí. Também podemos fazer da seguinte forma. Vou dar um Enter aqui. Vou dar um Enter. Sumiu. Então, o que nós fizemos? Viemos aqui na bola. Ajustamos, então, a altura e largura. Trazer um pouco aqui para baixo. Eu vou pegar essa aqui, vou arrastar um pouco aqui para cima. E essa aqui eu vou colocar aqui abaixo.
Então, dessa forma, podemos, na página inicial, trabalhar com o alinhamento do texto. Venho em formatar e vou colocar um efeito aqui, ó, rotação 3D. Perceba como que vai ficando o formato da caixa de texto. Então vocês podem trabalhar aí com vários formatos, perspectiva, reflexo. Então ele insere abaixo da caixa de texto como se fosse um espelho. Bordas, bisel, ele mostra o formato na parte superior. Eu vou colocar sombra aqui e vou selecionar perspectiva. Olha lá, perceba que vamos colocar aqui o preenchimento de branco, vamos colocar um cinza um pouquinho mais escuro. Lá, então a caixa de texto e uma sombra de perspectiva. Também podemos fazer, pessoal, inserir ilustrações, formas. Vou inserir aqui um retângulo. Seleciono o retângulo, clique e seguro com o botão esquerdo, arrasta, solta. Então ele formou aqui um retângulo. Eu posso vir aqui em preenchimento, vou colocar da mesma cor. Contorno, sem contorno. Ficou só a caixa. Ficou só o retângulo. E eu posso vir aqui em efeitos, sombra. Vou lá em perspectiva e coloco. Ué, mas parece que é a mesma coisa. Com esse. Como é que nós vamos saber a diferença? Vamos lá na caixa de nomes. Ó, caixa de texto 25. Vou selecionar aqui. Objeto, retângulo. A caixa de nome vai te orientar sobre qual objeto você está selecionando. Vamos então lá para referências. Em referências, então nós temos aí referência relativa, referência absoluta e referência mista. O que é referência, pessoal? Refere-se à posição que a célula se encontra. Então, quando eu clico aqui em A5, vamos verificar lá na caixa de nome. A célula é, então, no cruzamento da linha com a coluna, como nós já vimos nas aulas anteriores. Então, temos aqui na célula A5, 50, na célula A6 também o valor 50. Eu vou apagar, vou mostrar o exercício para vocês. Então, vou clicar aqui em A7 e vou fazer a soma das duas células. Como é que a gente faz? Igual, clica na primeira, mais, clica na segunda. Dá um F2 na célula. A5 mais A6, então ele faz 50 mais 50, 100. E qual que é a referência relativa? Se eu copiar essa célula, Ctrl C, e colar aqui do lado, Ctrl V, olha lá, está dando 0. O que é referência relativa? Ele pega G5 e G6. Ele muda aonde você colou, como eu estava selecionando esta célula, mais esta, que no caso estava na letra A, como eu colei na letra G, então ele troca o A pela letra da coluna que eu colei. Aí aqui sim eu posso colocar 20, 30, agora ele faz a soma. A fórmula já fica pronta. Deixa eu limpar aqui e limpar tudo. Então, quando eu tenho a referência relativa, aonde eu copio e para onde eu colo, ele troca o nome da coluna, ou, se eu colar aqui mais para baixo, deixa eu copiar, colar mais aqui para baixo, ele vai trocar também as linhas e a coluna, porque a fórmula refere-se a
sempre 2 células acima, mais uma célula acima. Então, essa é a referência relativa. Vou limpar tudo. Vamos fazer a referência absoluta? Igual, cliquei em C5. Como é que eu travo a célula? Aperta a tecla F4. Perceba que ele adicionou um dólar, a letra da coluna, dólar, o número da linha, vezes, clique em C6, F4. Então ele adicionou dólar C, dólar 5, vezes dólar C, dólar 6. Dou Enter, 50% de 100, 50. Se eu copiar esse endereço para uma outra célula, 50. Ué, mas está igual? Vamos ver o que aconteceu? Vamos editar a célula, coluna e linha. Então ele nunca vai mudar aqui esse endereço, independente da onde você cola. Se for aqui embaixo, F2 para editar, olha lá, sempre vai fazer referência nesses endereços. Então ele se torna absoluto. Por isso que chama referência absoluta. E referência mista? Quer dizer o quê? Que ele junta uma referência relativa mais uma referência absoluta. Vamos fazer aqui? Igual E5. Vou travar E5, F4, vezes E6. E não vou travar F6. Quer dizer o quê? Que nós temos uma referência absoluta multiplicando por uma célula com endereço de referência relativa. Vou dar Enter. Vou copiar esse endereço aqui na coluna G. Ficou 0. Vamos editar a célula? Então percebo, aonde tem o dólar, ele manteve a referência absoluta, travou então o endereço da célula, mas aonde tem um relativo, ele colou conforme o destino. Então antes era coluna E, linha 6, agora ele mudou para a coluna G. Vamos colar mais aqui embaixo? Colar aqui. Olha lá, mudou para a coluna H, linha 14, o vermelho, mas a referência absoluta se manteve na E5. Bom, pessoal, eu vou dividir essa aula em duas e vou fazer aqui 3 exercícios com vocês, mostrando o uso de cada referência para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor. Vamos para a próxima aula. Muito obrigado e até mais.